Se você for parar pra pensar, em Entendeu? 2017, 2018, davam o PT como morto. É. Que eu sempre achei um equívoco também. Mas davam. O É. PT não. Mas é isso, né? Então você tem toda uma conjuntura política que fez germinar no coração do povo brasileiro uma postura política como essa, e ao mesmo tempo vai ter. Mas né, vocês não possivelmente acham do que essa retorno. parada começou ali no lance da Dilma ali? O Aéciozinho fazendo os negocinhos, aí veio. Mas é tudo uma misturada, olha. Eu digo pra você que quem viu as fotos, de vez em quando, se a pessoa olhar na internet, tem as fotos, né? Que tá lá todo mundo naquela mesa do Senado, porque lá os tapetes azuis do Senado, que era onde fazia o julgamento. Tá tudo lá, rindo, conversando, a ex-presidente, o Aécio, todo mundo lá conversando naquela mesa, como se fosse um joguinho. Entendeu? É por isso que as pessoas acham que eu sou doida, né? Porque eu não gosto dessas coisas, não gosto. O próprio Lula hoje abraça a galera Então. que foi do golpe, né? Então, Pô, são o essas vice do coisas da Lula é o vida. Alckmin. Não. Isso é muito... Imagina um cara que entrou em coma em 2006. Assim. Aí ele acorda agora e fala: hã? Deixa eu voltar pro coma. Não, eu queria fazer um roteiro, tipo assim, precisa de 2012, 10 anos só. Olha o que aconteceu em 10 anos. O cara acha que o mundo vai acabar em 2012, aí ele entra em coma. E acorda em Tinha esse 22. papo que o mundo ia Agora. acabar em 2012. Aí acorda em 22. Aí ele vai descobrir impeachment, vai descobrir 7-1, Copa do Mundo no Isso Brasil. vai ser triste. Isso vai ser triste. Vai descobrir Bolsonaro. Bolsonaro E vai acordar no meio de um fim de uma pandemia. Imagina, olha. Exatamente. E o Alckmin E Alckmin do Lula. Lula. Isso 10 anos. Se a gente escrevesse isso há 10 anos, Ninguém tava acreditava. semente de roteirista. Isso é ficção ninguém- científica. Mas é a vida, né? É a Mas vida. o importante é... Assim, não tem como, infelizmente, queríamos nós que a gente tivesse num padrão civilizatório tão elevado, né? Que a gente não tivesse numa sociedade onde existe uma hierarquia perversa entre ricos, pobres, né? Homens, mulheres, heterossexuais, LGBTQI+, brancos e negros. Né? Se a gente tivesse num padrão elevado de vida em sociedade, a gente não precisaria das instâncias de decisão política e dos espaços de poder. Sim. Mas se as pessoas, né, boas, generosas, honradas, né, porque ser honesto é obrigação, né, mas já virou um atributo positivo de tanto bandido que tem. Então, queríamos nós não precisarmos dessas instâncias, que tivéssemos num padrão tão elevado de vida em sociedade que a gente se resolvesse, né? Eu resolvia com vocês e a gente tivesse os limites do que é bom e digno para cada um e a partilha fosse de Senso tal coletivo, forma, né? Não é. Então, se não estivermos, né, nas instâncias de decisão política, a canalha define o nosso destino. E o pior, define o destino e a vida dos que estão em condições infinitamente mais precárias do que muitos de nós. Imagina o que são 9 milhões na extrema pobreza. Olha, Nossa. todas as vezes que eu fui para o interior de Minas ajudar meu filho e minha nora, porque tanto meu filho como minha nora estavam em atividades de trabalho que não podiam fazer home office. E ela estava ficando só em casa com 9 anos. Então, eu fui para lá para ajudar e eu ficava imaginando o que estava acontecendo, porque, veja, ela tinha o equipamento eletrônico, ela tem o Wi-Fi, de vez em quando caía, né? E a professora desesperada lá, porque imagina o que é você com um monte de aluno nas suas respectivas casas, o sistema caindo, o Wi-Fi caindo, a hecatombe que foram, né? 2 anos na vida de
Imagina o que acontecia na casa de crianças pobres que não tinham nenhuma mesa para ficar estudando. E a que gente não sabe tinha... nem o impacto disso. A gente ainda não tem ideia do impacto que isso vai causar. Com certeza. E a gente que está acompanhando a volta das aulas, você vê como o nível de evasão escolar foi muito grande, porque as pessoas foram fazer algum bico para ajudar em casa. Na educação de jovens e adultos, no ensino médio, no ensino fundamental, muitas meninas e meninos que tiveram que fazer alguma coisa para ajudar e que não tinham condição de ficar em casa. Cubículos, sem um lugar digno sem internet que não é democrática, sem um equipamento eletrônico. Então, esses 2 anos, né? É por isso que eu digo, né, que o próximo governo ele tem que ter metas muito claras para o primeiro ano, para o segundo, para o terceiro e para o quarto, ao menos. Além das coisas a médio e longo prazo, mas tem que ter coisas reais a serem apresentadas. Olha, nós vamos garantir no primeiro ano 20% de vagas, criar vagas em berçários e creches, né, que é a parte que a gente chama de educação infantil. 38% das mulheres, chefes de família, sozinhas, em situações absolutamente indignas, porque não tem os equipamentos sociais que ajudam. Você vai pegar um ônibus, um trem, uma via superlotada, passagem cara. Você sai de casa 4, 5 horas da manhã, não tem onde deixar a criança, porque não está aberto ainda. Quando você volta, não tem como a criança ficar lá na creche, porque tem até um horário determinado e você já vai sair do trabalho 18 para chegar em casa 21. Então, tem que ter, entendeu? É por isso que eu fico o tempo todo, né? Eu apoio uma candidatura que ainda bem, claro que na rede isso é liberado, né? O Randolph apoia o Lula, foi liberado da rede, eu apoio o Ciro. Mas, assim, ainda bem que, embora ele esteja ruim nas pesquisas, se comparar com a idolatria política, mas tem lá uma pessoa que está fazendo um debate, apresentando uma alternativa do que vai fazer no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto ano, de onde vem o dinheiro, como é que você vai viabilizar a industrialização sem impacto ambiental. Você vê que no Brasil, na indústria da saúde, você compra tudo de fora, se aproveitando do preço baixo, porque você se aproveita da gigantesca exploração de mão de obra de determinados países. Sim. Então, tudo que você pode dinamizar a economia, gerar emprego, gerar renda, fortalecer na indústria, no comércio, na construção civil, tudo que é obra de infraestrutura ajuda a geração de emprego e renda, especialmente de quem não teve condições de ter acesso ao conhecimento e que precisa de geração de emprego em tarefas mais simples, mais profundamente desgastantes do ponto de vista da estrutura anatomofisiológica, da exaustão dessas pessoas. Então, tem que ter emprego. Eu dizia aos meus alunos, em sala de aula, eu sempre repito isso, eu dizia, olhe, todas as epidemias ao longo da história da humanidade, estando ou não em pandemia, elas põem um foco de luz na vida como ela é. Então, ela mostra quem tem saneamento, quem tem emprego precário, que mora em habitação absolutamente precária, como é que está a inserção nos postos de trabalho. Mostra tudo, né? Então, esse momento tão triste em que estamos todos sob escombros, né? Porque quem tem coração se sente sob escombros de lutos e lágrimas. Sim. E desempregos no Brasil. Então, você passa por tudo isso e não quer discutir um projeto nacional. O que é que vai ser feito no primeiro ano em relação ao emprego, à saúde, à educação, à infraestrutura? No segundo ano, no terceiro? E a candidatura que apresenta, a idolatria política impede que as pessoas consigam ouvir proposta, projeto.